Vamos lá, vamos trazer Jared então para falar aqui sobre um tema muito importante que ele vai trazer para a gente, e a gente pede que você preste muita atenção porque é um tema muito delicado e muito necessário. É contigo, Jared. Oi, pessoal, boa noite, Will, boa noite, Pava. Eu acho que a gente pode começar com os vídeos e aí depois eu faço alguns comentários. Qual vídeo você quer primeiro? Qual que eu coloco primeiro? Pode ser o da Rebeca. Boa. Culpa, vitimização, orgulho e egoísmo socialmente aceitos, falta de confrontação ao pecado, diagnósticos para esconder pecados, clichês antibíblicos, fundamentos teóricos combativos à fé cristã, e esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Mas nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Pensa comigo, a psicologia tem seus próprios profetas, tem o seu próprio credo e declaração de crença e coloca o ser humano como sendo um Deus. Será que talvez a psicologia seja uma pseudo-religião paralela? No vídeo de hoje vamos explorar se a psicologia moderna pode andar lado a lado com a fé cristã e quais são as implicações disso para... É isso. Tá me ouvindo aí, Jared? Acabou aqui o vídeo, viu? Perfeito, era só esse pequeno trecho mesmo. Posso colocar o outro? Vocês têm o segundo que eu mandei? Tem, vamos lá. Qualquer terapia secular, e a psicanálise é uma delas, ela diz o seguinte, Lucivaldo: o seu problema está fora de você. São as pessoas, é a circunstância ao redor, e a solução está dentro de você. Se ame mais, goste mais de você, se liberte. É isso que qualquer abordagem terapêutica secular vai dizer. O aconselhamento bíblico, ele diz o inverso, totalmente o inverso. O aconselhamento diz assim: o seu problema está dentro de você. É pecado, é rebeldia contra Deus, é um coração rebelde, e a sua solução está fora de você, em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo. Então, sim, Lucivaldo, é impossível reconciliar essas duas coisas. É isso. Acho que é só isso mesmo. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês dois recortes de dois vídeos. O primeiro, ele viralizou, de uma certa maneira, dentro da bolha evangélica e fora dela nos últimos tempos. O segundo é um recorte que eu já tinha, como alguém que se interessa bastante por esse assunto, que eu decidi juntar porque eles são bastante ilustrativos do tipo de discussão que enfim, está sendo levantada aqui. De maneira geral, tanto um quanto o outro se propõem a serem vídeos que vão ilustrar bastante como alguns evangélicos tratam ou veem a psicologia. Um discurso anti-psicologia não é novo, eu acho que a gente já tem há vários anos essa percepção de que a psicologia não é exatamente uma alternativa interessante para evangélicos e cristãos, mas eu sinto que nos últimos anos essa questão parece que tem sido renovada. A Rebeca, aquela moça que a gente viu no primeiro vídeo, ela fez o vídeo para divulgar um livro chamado Psicobaboseira, que foi escrito em 1994 e que ganhou uma publicação recentemente aqui no Brasil. Desde então, a gente vem percebendo livros, autores e essa discussão sendo bastante emplacada nos últimos tempos. Aqui eu estou fazendo um recorte entre os reformados e presbiterianos, mas, de maneira geral, você vai encontrar discursos anti-psicologia em todos os segmentos evangélicos, claro, com discursos e ênfases mais específicas, mas, de alguma maneira, é um discurso bastante latente. Eu não sou necessariamente alguém especialista no campo da psicologia, não sou psicólogo nem estudante de
psicologia. Eu acho que existem pessoas que vão ter mais propriedade em destrinchar alguns desses argumentos anticientíficos. Mas o que me salta aos olhos aqui, primeiro, é essa visão muito caricaturada, muito estereotipada do que é a psicologia, o que torna esse discurso muito desonesto, porque a gente não está aqui discutindo abordagens psicológicas ou exatamente qual é a alçada do pastor ou do terapeuta. A gente está lidando com um discurso extremamente agressivo, né? Em nenhum momento você vê abertura para um debate, para uma conversa. São discursos muito acachapantes, muito incisivos, muito agressivos, que não estão convidando para um debate. Então me salta aos olhos, primeiro, essa visão muito caricaturada, muito agressiva e muito autoritária. Mas o que me salta aos olhos é que como esse fenômeno ele se junta a vários outros de um completo isolamento em relação à forma como a gente lida com problemas. Então, cada vez mais eu venho percebendo, não só entre reformados, eu, enfim, faço esse recorte porque é onde eu estou e onde eu observo os discursos, mas eu observo que cada vez mais a gente vê esse discurso extremamente isolacionista, em que a gente, quando vai resolver problemas, a gente não considera aquilo que está lá fora, ou as alternativas que estão lá fora. Então, se nós temos problemas, a gente resolve ele dentro do intramuros das nossas igrejas. De modo que, se você é um crente verdadeiro, você não precisa recorrer a um psicólogo, a um terapeuta, afinal de contas, tudo que a gente precisa para resolver o seu problema está aqui dentro da igreja, dentro dos limites do aconselhamento bíblico. Eu acho essa uma ideia muito complicada por várias razões, principalmente porque isso cria ambientes muito tóxicos em que definitivamente muitos problemas não são resolvidos, eles acabam sendo criados, e vale lembrar que a gente não está aqui lidando unicamente com quadros de depressão, ansiedade, ou eventuais diagnósticos que vão precisar de algum acompanhamento médico ou aplicação de medicação. A gente está lidando com pessoas que eventualmente têm um diagnóstico de TDAH, TA, e que de alguma maneira vão precisar de um acompanhamento psicológico qualificado, mas que infelizmente encontram esses discursos cada vez mais presentes de que cristãos verdadeiros não precisam recorrer à psicologia. Basta que eles tenham muita fé, muita boa vontade, que eles vão encontrar exatamente resoluções dentro da igreja. Fora que alguns problemas, algumas questões, como, por exemplo, abusos, a própria violência doméstica, infelizmente, não encontram meios de serem visualizados, à medida que muitas pessoas que podem recorrer a um terapeuta, a um psicólogo ou a qualquer forma de ajuda fora da igreja são completamente incentivados a não levar essas questões para fora, porque elas são resolvidas aqui. Então, infelizmente, é um discurso crescente, particularmente entre os reformados, mas não reduzido a eles, e que, de alguma maneira, vem complexificando a maneira como evangélicos e cristãos, de uma maneira geral, vêm lidando com a saúde mental. Vale lembrar que eu acho que a relação entre evangélicos e psicologia, ela nem sempre foi necessariamente antagônica. Vale lembrar aqui que até alguns anos atrás haviam até movimentações entre cristãos, terapeutas, psicólogos bastante conservadores, eu diria, para marcar espaço, demarcar espaço e presença dentro da psicologia. Você vai encontrar um Silas Malafaia da vida, de tempos em tempos, puxando do bolso dele um diploma de psicólogo, e que o que torna algumas falas dele qualificadas. Então, é curioso a gente perceber esse recuo, essa movimentação entre alguns evangélicos de recuar, de se fechar em si mesmo. Então, se você tem um problema, a gente não precisa resolver lá fora, basta a gente resolver aqui dentro. Se a escola está ensinando alguma coisa complicada para o meu filho, eu, enfim, recuo ao homeschooling. Então, é interessante perceber esse fenômeno cada vez mais crescente de isolamento, seja na busca por saúde mental, seja na forma de outras maneiras de lidar com problemas. Infelizmente, é um discurso crescente,
mas que a gente deve se atentar. Eu quero pensar que no chão das nossas igrejas existem pessoas cada vez mais conscientes de que elas podem recorrer à ajuda de psicólogos. Por outro lado, eu temo que esses discursos se tornem cada vez mais presentes num tempo extremamente negacionista como o nosso. Então, infelizmente, mais uma das questões para a gente ficar de olho e ter cuidado e muita atenção no que está sendo veiculado por aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Uma coisa, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!